Muito bem, meninas, então vamos lá. Mentalidade de serviço, né? O que significa isso? Como é que a gente aplica isso no exercício da liderança? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, tá? O foco está no atendimento às necessidades dos outros. E aí, quando a gente fala sobre necessidade, a gente não pode deixar de falar da pirâmide de Maslow, né? Muito provavelmente você já ouviu falar, né, sobre a pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo americano, né, e ficou muito conhecido por sua teoria da hierarquia das necessidades, né? Eu coloquei aqui para vocês, eu vou deixar aberto aqui. A pirâmide de Maslow, proposta pelo psicólogo em 1943, é uma teoria que explica a hierarquia das necessidades humanas e como elas influenciam a motivação e o comportamento. Segundo Maslow, as pessoas buscam satisfazer as suas necessidades em uma ordem específica, partindo das mais básicas até as mais complexas. Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho o que é essa pirâmide, né? Na base da pirâmide, a gente tem as necessidades fisiológicas, né? Que seriam as necessidades básicas do ser humano, né? Necessidade básica para a sobrevivência, né? Então, a necessidade de alimentação, água, sono, respiração, né? Então, a base da pirâmide é: preciso atender às minhas necessidades de sobrevivência, né? Então, enquanto essas necessidades não forem atendidas, a pessoa não se preocupará com os níveis acima, né? Então, ele na teoria dele, ele diz o seguinte: você só se preocupa com o próximo nível a partir do momento que você tem o primeiro nível atendido. Então, você está bem resolvido nesse nível, você começa a pensar nas necessidades de segundo nível. E isso, a mesma coisa acontece com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Então, primeiro são as necessidades fisiológicas, na sequência, tendo essas necessidades atendidas, eu vou atender as minhas necessidades de segurança, né? Que seria segurança física, né? Então eu ter abrigo, né? Proteção, casa, né? E aí a casa, não necessariamente eu tenho a minha casa comprada, mas eu moro numa casa, né? Eu tenho uma segurança financeira, né? Então é a questão de emprego, de renda. Eu tenho uma segurança de saúde, né? E tenho proteção contra riscos e incertezas. Então essa necessidade de segurança, ela vem antes das necessidades de relacionamentos, né? Então, eu preciso ter primeiro as minhas necessidades fisiológicas atendidas, né, de sobrevivência, depois as minhas necessidades de segurança, como é que eu me sinto seguro em determinada situação. E aí sim eu começo a me preocupar com as minhas necessidades sociais, que são as necessidades de relacionamento e pertencimento, né? Então, com a segurança estabelecida, as pessoas buscam conexões sociais, amizades, relacionamentos amorosos, convivência familiar, né? O sentimento de pertencer a algum grupo, né? Aí, na sequência disso, vem a necessidade de estima, né? Então, quando todas as outras necessidades estão atendidas, eu começo a me concentrar nas necessidades de estima. E o que é isso? Né? É autoestima e autoconfiança, reconhecimento e respeito das pessoas, status, prestígio, realização pessoal, sentimento de competência, de valorização, né? Quando essa necessidade não está satisfeita, a pessoa pode se sentir insegura, pode ter comportamentos de baixa autoestima, né? E por último, vem ali a necessidade de autorrealização, né? Que é o nível mais alto da pirâmide, que representa a busca pelo propósito, pelo desenvolvimento pessoal,
né? Então, eu busco ali crescimento intelectual e emocional, criatividade e inovação, realização de sonhos e metas, contribuição para a sociedade, né? Aqui é onde a pessoa busca se tornar a melhor versão de si mesma, indo além da satisfação pessoal para impactar o mundo ao seu redor. Então, como que isso se aplica no nosso contexto aqui de liderança, né? No mundo corporativo e na liderança, essa teoria é essencial para entender a motivação das pessoas, motivação das equipes. Um líder eficaz reconhece em qual nível de pirâmide, ou melhor, reconhece em qual nível da pirâmide cada colaborador está e adapta a sua abordagem para oferecer um suporte adequado, garantindo um ambiente de trabalho produtivo e motivador. E aqui tem alguns exemplos, né? Se um colaborador tem dificuldades financeiras, ele vai estar focado no nível 2, que é a segurança do emprego, por exemplo, né? Se um profissional busca reconhecimento, ele precisará de feedbacks positivos e desafios que o ajudem a crescer. Então, ele vai estar ali no nível 4, né, onde fala de estima, né? Se uma líder já conquistou estabilidade e respeito, ela pode estar focada na sua autorrealização, buscando impacto e legado, que já seria o nível mais elevado, né? Então, compreender essa hierarquia permite aos líderes criar estratégias mais eficazes para engajar e motivar e desenvolver suas equipes. Então aqui, gente, para a gente entender que a observação é fundamental no processo de liderança, né? Você conseguir perceber as pessoas, você conseguir compreender as pessoas, né? Por isso que eu falei tanto na primeira aula sobre gostar de pessoas, né? Porque você vai precisar ter essa leitura, você vai precisar ter esse olhar atento, esse olhar crítico para quais são as necessidades que as pessoas estão vivendo naquele momento, o que precisa ser atendido, né? As pessoas se movem com base no atendimento das suas necessidades. Então, é importante que a gente consiga compreender em qual momento de vida, em qual situação as nossas pessoas, né, as pessoas do nosso time estão. Porque aí você vai se adaptar. Você vai conseguir compreender como melhor trazer essa pessoa para você. Como melhor trazer, como é que você pode deixar essa pessoa mais confortável, mais tranquila, mais feliz. Porque ao passo que ela está tranquila, feliz, ela consegue performar, né? Ela tem condições de entregar mais, de se relacionar melhor, né? De inovar. A gente viu aqui a questão da inovação, ela vem ali na quinta, né? Criatividade e inovação. É o último estágio. Então, como é que você espera que a sua equipe tenha ideias, que a sua equipe seja inovadora, que a sua equipe tenha contribuições expressivas, se elas não estão com as necessidades anteriores atendidas, né? Você precisa se certificar de que tudo tá ok ali, para que ela esteja nesse nível em que ela possa contribuir. Deu para entender? Então, assim, o nosso objetivo é perceber essa necessidade e entender como eu posso suprir essa necessidade para fazer com que essas pessoas se elevem, né? O objetivo final é trazer todos para o nível de autorrealização, que todos estejam com todas as necessidades atendidas, e aí sim você vai ter uma equipe de alta performance, tá bom? Muito bem. Então, seguindo aqui, vem essa frase do Robert Greenleaf. Ele foi um filósofo americano e ele foi o criador, né, do conceito da liderança servidora, tá? Então, ele fala aqui que a liderança é
primeiramente, né, e mais importante, né, o que é mais importante na liderança é suprir, né, ou atender a necessidade das outras pessoas. Né, que os bons líderes, primeiro, são bons servidores. Depois, eles escolhem serem bons líderes, mas primeiro eles são bons servidores. Então, esse contexto aqui, vocês vão entender um pouquinho mais, que vem do livro, né, O Poder da Liderança Servidora, né, que é o livro que ele expôs esse conceito. É um livro bastante antigo, de 1977, onde ele traz essas reflexões, né, desse modelo de liderança, né, que coloca o bem-estar e o desenvolvimento da equipe no centro das decisões. Em vez de exercer autoridade pelo poder, a líder servidora busca inspirar, apoiar e potencializar os seus liderados, criando um ambiente de confiança, colaboração e alto desempenho. Ele afirmou que, a frase que eu já coloquei, né? O líder servidor é, antes de tudo, um servidor. Começa com o sentimento natural de querer servir e depois a escolha consciente de liderar. É bem importante. Mentalidade de serviço é sobre fazer a equipe brilhar. Prestem atenção nessa frase, gente. Eu vou até pôr grande aqui pra gente falar sobre isso aqui um pouquinho. A liderança servidora tem como prioridade o apoio ao crescimento dos outros, seja por meio do desenvolvimento de suas competências, empoderamento ou criação de condições para que alcancem os seus objetivos. O que significa isso? Quando a gente fala de fazer a equipe brilhar, é que quando você se torna líder, nada mais é sobre você. Você precisa começar a pensar em como potencializar as pessoas, como trazer exposição positiva para as pessoas, como é que eu faço com que essa equipe brilhe, porque quando a equipe brilha, o líder brilha. Lá na primeira aula, eu comentei que a equipe é reflexo do líder. Então, toda a equipe de alta performance reflete num líder de alta performance. Quando a equipe consegue fazer boas entregas, entregar bons resultados, é o reflexo da sua liderança, né? De quão brilhante tem sido a sua liderança. Então, em primeiro lugar, a gente não pode se preocupar em dar exposição positiva para a equipe toda ou especificamente para uma pessoa da equipe, com medo do quanto isso possa trazer de algum modo a sua fraqueza à tona, por exemplo, né? Às vezes acontece, eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro. Uma pessoa, uma líder, tem uma dificuldade muito grande em um determinado software, né? Sei lá, qualquer software que possa vir à mente de vocês. No entanto, ela tem uma pessoa na equipe que domina esse software, que faz essa atividade com muita expertise. Não tem nenhum problema ela levar essa pessoa com ela em uma reunião que precise ter uma exposição desse software. Não tem problema nenhum ela nomear essa pessoa todas as vezes que ela estiver falando sobre esse software, quando ela estiver entregando algum resultado feito por esse software. Então, ela nomear essa pessoa, trazer essa pessoa para essas reuniões, para esses encontros, ela dar exposição para essa pessoa, não vai tirar o mérito dela. Não vai trazer nenhum tipo de risco para ela, né? Já que ela não sabe e o fulano sabe, então vamos mandar ela embora e pôr o fulano no lugar. Gente, não se preocupem com isso. Se preocupem em continuar trazendo o seu valor, né? Porque se você é hoje a líder dessa equipe, é porque você tem valor, né? Você conhece outras coisas, você tem outras habilidades, você tem
se sinta segura e confiante o bastante para entender que você está na posição que você merece estar. E essa equipe está ao seu serviço, ao mesmo passo, ao mesmo tempo que você está a serviço dessa equipe. E juntos, nessa troca, um beneficia o outro, né? E um promove o outro. Quando a sua equipe brilha, ela está promovendo o seu brilho. É sobre isso essa frase, tá? Então a gente não precisa, em hipótese alguma, em momento algum, ficar preocupado com quanto a gente pode ter aí, pode ser afetado, né, pela eficiência ou pela alta performance de alguém do time. Pelo contrário, né, a gente tem que promover isso, porque quando você tem uma equipe, você tem pessoas na sua equipe que estão prontas, o seu objetivo vai ser sempre deixar sucessores prontos. A gente ainda vai falar sobre essa questão de sucessão, mas é importante que que você tenha sucessores, né, opções inclusive de sucessores na sua equipe. Então você tem que promover isso, tá? E aí não é sobre você, né? Sobre você estar brilhando, sobre você estar entregando, sobre você ser a high performer, né? Você já foi isso e agora é a vez de outros entrarem nesse foco, nesse spot de brilho, e o seu vai acontecer naturalmente. Seus próximos passos vão acontecer por conta dessas entregas, né? Você está sempre ali dependendo, inclusive, da entrega do seu time para você continuar crescendo, né? Continuar performando. Muito bem. Aí, dando continuidade aqui, gente, eu trouxe 2 livros muito interessantes, tá? Eu tive a oportunidade de ler os 2, né? O Monge Executivo, e depois, na sequência, o James Hunter, ele fez um livro que fala como se tornar um líder servidor com base nos princípios do livro do Monge Executivo. Só um spoiler, né? Se você nunca leu, se você não conhece esses livros, eu recomendo fortemente que vocês procurem, que vocês busquem. São livros super interessantes sobre liderança. O spoiler é que o executivo, né, da história, ele vem passando por problemas, né, problemas na família, problemas na empresa, ele vê a sua liderança sendo questionada, né, ele começa a questionar a sua própria performance, a sua própria capacidade, né, e nesse processo de questionamentos e problemas e um movimento ali de complexidade na vida, ele decide fazer um retiro espiritual, né. Então ele vai para um lugar onde tem uma série de regras, uma série de movimentos que ele precisa seguir ali, né? Desde as orações, a quantidade de orações, horário de acordar, horário das refeições e tudo mais. E ali ele começa a ter muitos insights especificamente sobre liderança, quando ele encontra com o monge, né, chamado Simeão, e o Simeão dá ali para ele uma mentoria, né? Então não vou mais aprofundar, né, nos temas aqui do livro. Eu recomendo que vocês busquem, mas é muito interessante. Eu trouxe só alguns dos princípios, assim como eu sempre trago, né? Então aqui a questão da bondade, paciência, amor, respeito, pensar no bem-estar das pessoas à sua volta, enxergar o cliente ou o funcionário como um aliado e não como inimigo, também faz parte daquele livro do Outward Mindset, né? Que é o mesmo conceito de você enxergar as pessoas, como aliados, como amigos e não como inimigos, né? Criar um ambiente mais respeitoso e saudável. E aqui uma frase maravilhosa, gente, que eu acredito muito, muito, muito. Faz parte da minha vida essa frase. Todo amor doado faz com que os seres humanos que estão recebendo esse sentimento tenham ações que também exalem amor como troca. Isso aqui é muito profundo, né? Quando a gente começa a entender como isso aqui funciona,
você tem uma virada de chave, sabe? Uma virada de chave na mente. As pessoas sentem as emoções que você está exalando no relacionamento com elas. Então, quando você trata as pessoas superficialmente, né, por fora, com empatia, com alegria ali, mas por dentro, isso não é genuíno, né? Você, na verdade, não sente tudo isso, na verdade, você não gosta daquelas pessoas, na verdade, você desconfia delas, lá ali no fundo, você sente que essas pessoas não merecem estar ali, ou não são boas o bastante, ou estão ali querendo tirar algum tipo de vantagem. Tem uma série de coisas que você pode estar pensando em relação àquelas pessoas, né? As pessoas, elas vão sentir isso. Tudo que não é genuíno é percebido. Esse sentimento, ele é sutil, mas as pessoas percebem, as pessoas sentem. Todo mundo já conheceu alguma pessoa. Você com certeza tem exemplos, né, de pessoas que você conhece que exalam essa falsidade. Você sabe quando a pessoa está sendo verdadeira e quando não está sendo verdadeira com você. E é o mesmo do outro lado. As pessoas sabem quando você está sendo verdadeira e quando não. Portanto, quando você de verdade, profundamente sente amor pelas pessoas, essas pessoas vão devolver ações com amor para você. E não é fazer isso, de novo, com a segunda intenção de ter algo em troca. O sentimento sincero do amor é aquele amor incondicional, né? É difícil, não é algo natural normalmente. A gente precisa vivenciar isso, né? Porque a gente tem um amor incondicional pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Às vezes, né? Às vezes as pessoas conseguem desenvolver esse sentimento pelos pais e pelos filhos, mas pelas outras pessoas normalmente não, né? Você sempre tem uma condição, você sempre espera algo em troca, né? Porém, a proposta aqui é que você consiga desenvolver esse nível de sentimento, né, tão profundo pelas pessoas, ao ponto de não esperar isso em troca. E quando você não espera nada em troca, essa troca vem naturalmente, né? Então é muito profundo isso, é muito lindo isso. E quando você consegue começar a experimentar isso, coisas maravilhosas começam a acontecer na nossa vida. Eu tive a oportunidade de começar a experimentar esse amor pelas pessoas genuinamente muito recentemente. Não foi um processo tão natural para mim desde o início da minha vida, né? Eu sempre falo assim que o amor foi despertado em mim quando a minha filha nasceu, né? Quando a minha filha nasceu, gente, eu me lembro de sentar no sofá com ela bebezinha, pequenininha assim, e eu olhar para ela e eu transbordar, eu chorar de alegria, de felicidade, de gratidão, mas era uma coisa assim que me transbordava. Claro que naquele momento eu estava cheia de hormônios bagunçando a minha vida, a minha cabeça, né? Mas eu nunca tinha sentido aquilo antes. Um sentimento que eu nunca tinha sentido. E eu olhava para ela e eu transbordava, né? Literalmente chorava de amor. Isso nunca tinha experimentado antes. E depois disso, eu comecei a me tornar uma pessoa diferente. E ter um olhar diferente para as pessoas. De ter um olhar com mais empatia, com mais amorosidade, com mais respeito, sabe?
E isso foi só aumentando. Eu tive a oportunidade, a bênção de conseguir ir transformando esse sentimento pelas outras pessoas também. Isso foi aumentando, e hoje é raro, acontece ainda, óbvio, né? Sou uma ser humana, todo mundo aqui passa por situações assim, de você se sentir irritado, se sentir, né, bravo, enfim, né, as pessoas não corresponderem ali da maneira como você esperava, você se sentir traído algumas vezes, né? Mas esses momentos, eles passaram a ser pequenos momentos e não mais o meu modus operandi. Eu vivo hoje num modo de sentimento de amor. A minha premissa é sentir afinidade com as pessoas imediatamente. É claro que em alguns momentos acontecem ali coisas que tiram a gente dessa onda, né? Mas o natural já passa a ser outro. Passou a ser outro, né? Passou a ser esse sentimento aí de genuíno pelas pessoas. E isso transformou muito a minha vida, transformou minhas relações, transformou o nível de conexão que eu tenho com as pessoas, porque eu olho para as pessoas com amor sincero, de verdade, eu gosto das pessoas, né? Como se todos ali fossem meus irmãos, como pessoas da minha vida, e eu passei a me relacionar muito melhor. Muito bem, profundo, né? Falei que ia ser profundo. Afinal de contas, como que eu faço para me tornar uma líder servidora? Né? Quais são as dicas aí, né? Aqui eu vou até deixar grande para a gente olhar todas as dicas aqui com mais detalhe. Dê autonomia e confiança, delegue responsabilidades e confie na capacidade da sua equipe. Evite o microgerenciamento e incentive a tomada de decisão. Seja um exemplo de integridade e humildade. Admita erros, demonstre vulnerabilidade quando necessário, mostre coerência entre o discurso e a prática. Reconheça que você também está em constante aprendizado. Desenvolva a empatia, coloque-se no lugar da sua equipe, compreenda seus desafios. Valorize as diferenças individuais e respeite estilos de trabalho, demonstre compaixão e ofereça apoio quando é necessário. Desenvolva e capacite a sua equipe, ofereça treinamentos, mentorias, oportunidades de aprendizado, incentive cada pessoa a explorar o seu potencial máximo. Priorize o bem-estar da equipe, esteja atenta à carga de trabalho, ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Crie um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas se sintam respeitadas. Foque no propósito e no impacto. Ajude a sua equipe a enxergar o significado do trabalho que realizam. Conecte as tarefas diárias a um propósito maior. Lidere com um propósito claro, inspirando os outros a fazerem o mesmo. Então aqui são algumas dicas, né, gente, de como é que a gente faz para a gente despertar essa liderança servidora, né? A gente falou bastante de confiança, falando de autonomia, né? Quando você entrega autonomia para as pessoas, naturalmente as pessoas vão devolver mais responsabilidade, né? Porque você está confiando que as pessoas vão entregar aquele trabalho, vão desenvolver aquela atividade. Então, é um processo de troca automático. É claro que a gente vai falar bastante sobre delegar, monitorar, né? Existe técnica para fazer isso de uma forma consistente, mas você precisa entregar essa autonomia para as pessoas, né? Exemplo de integridade e humildade, né, fala muito sobre o que a gente falou há pouco, né? Você, quanto mais íntegra, né, você for, mais as pessoas vão confiar em você, né? A questão da humildade, que vem, né, ao contrário da arrogância, né, ao contrário do egoísmo, do ego, né? Você se colocar num papel de igual, né? Você está líder daquela equipe,
né? Você está provisoriamente num papel de hierarquia superior, né? Mas você é um ser humano como todos os outros, você erra, você acerta, você está momentaneamente num papel diferente, né? Mas que não traz para você nenhuma vantagem, né? Não é uma vantagem, é uma responsabilidade. Então você precisa ter humildade e estar ali num papel de igualdade com o seu time. São os seus colegas de trabalho, né? São todos colegas. Então é importantíssimo você não se sentir a última bolacha do pacote, né? Não seja essa pessoa. Você tem algumas vantagens, sim, principalmente vantagem de acesso a outras lideranças, vantagem de informação, né? Muitas vezes você recebe informações com mais rapidez, com mais velocidade, às vezes informações que não podem ser compartilhadas. Então, você tem ali algumas vantagens que foram dadas a você pelo seu mérito, né? Você conquistou esse espaço, né? Mas não significa que você seja melhor do que ninguém. Você só, naquele momento, tecnicamente, era a pessoa mais adequada para assumir aquela função, e você assume essa função com a responsabilidade de conduzir um time, né? De maneira em que você está a serviço desse time, né? A serviço dessa empresa, né? Então, você estar a serviço significa estou aqui para servir, né? Por isso o conceito de liderança servidora. E aí as outras a gente já falou bastante, né? Desenvolvimento e capacitação, já falamos de propósito e impacto, mas desenvolvimento e capacitação a gente ainda vai falar, empatia a gente vai falar bastante, bem-estar da equipe. Então, são algumas dicas aí para vocês, tá bom? Seguindo, liderança servidora não é. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Liderança servidora não é ser boazinha, não é dizer sim para tudo, não é se sobrecarregar para não delegar, não é ter medo do julgamento da equipe e não é deixar de expressar suas ambições, tá? Isso aqui, gente, é bem importante que a gente tenha maturidade para conseguir separar as coisas. Eu estar a serviço do meu time, eu me relacionar com o meu time com um sentimento genuíno de amor, de empatia, de solidariedade, de buscar o desenvolvimento, de querer que as pessoas brilhem, não significa que eu vou ter medo de me impor, que eu vou ter medo do que as pessoas vão pensar, do que o time vai pensar, do julgamento do time, né? Eu ter medo de delegar as atividades e ficar ali pegando tudo pra mim, né? De ficar falando sim pra tudo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso sim ser uma líder servidora, eu posso sim ser uma líder empática, carismática, democrática, mas ainda assim ter clareza do meu papel, né? Meu papel como líder dessa equipe é conduzir essa equipe, conduzir para que nós todos possamos chegar num objetivo comum que está claro para todos, né? É ter alinhamento das expectativas, construir esse relacionamento de confiança para que eu possa dar feedback para as pessoas, feedback adequado, né, para que as pessoas possam ser mais produtivas. As pessoas precisam saber o que está faltando, o que ela precisa fazer de diferente. As pessoas precisam saber quando erram, né, quando não está legal. Dar esse tom. Eu preciso ter responsabilidade pelo ritmo que eu vou colocar na minha equipe,
né, responsabilidade pelo nível de energia que nós vamos ter ali, pelas entregas, o quão desafiador são as nossas entregas, quão complexos são as nossas entregas. Eu preciso entregar isso tudo aqui. E eu preciso das pessoas junto comigo para entregar. Então, gente, ter esse papel de posição é fundamental, tá? Eu posso sim estar aberta a entender os desafios, a entender o que minha equipe precisa, né? Buscar a dar apoio, buscar trazer recurso, buscar resolver esses problemas e ainda assim cobrar, né, que essas entregas sejam feitas. Ter clareza do que cada um precisa entregar e ter essa comunicação transparente com todos eles, né? Cada pessoa tem as suas responsabilidades e isso precisa estar claro para todo mundo. Esse alinhamento de expectativa precisa estar claro, tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. É bem importante isso aqui, tá bom? Vamos seguindo. O que nós vimos até aqui então? Focar nas necessidades das pessoas, praticar o amor nas relações, como me tornar uma líder servidora. Tá bom, meninas? Lição de casa. Quais características eu ainda preciso desenvolver para me tornar uma líder servidora? Com base no que eu aprendi até aqui, quais são os comportamentos que eu preciso deixar de fazer a partir de hoje? Então, já falei, né, na parte anterior da aula sobre o que eu vou começar a fazer, o que eu vou deixar de fazer e o que eu vou continuar fazendo, né? Essa reflexão é muito importante, ajuda a gente na construção aí das ideias e dos comportamentos. Tá bom, meninas? Vamos seguir agora para a nossa última parte da aula 2, que a gente vai falar sobre habilidade de resiliência.